Oi, só ver o meu fone, só ver. Agora Ah, sim. Oi, tudo bom? tudo bem, você me escuta e me vê bem, tudo certo em Tudo. relação a isso? Ah, que ótimo, então, que bom que deu certo, a gente também te escuta e te vê muito bem. Então, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. O tema da nossa live de hoje é como denunciar casos de violência política contra a mulher. Temos como convidada a Natália, que é doutoranda em Direito pela UFG, mestre em Direito pela UCB, especialista em Direito Anticorrupção e procuradora da República. Então, eu vou passar a palavra para a Natália para falar uns minutos com a gente, para a gente sobre o tema. E depois eu vou fazer algumas perguntas. Quem está assistindo, se tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer nos comentários que eu vou anotando para fazer para a Natália no final da fala. Então, Natália, por favor, a palavra é sua. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. Sou uma grande fã do Observatório. A gente trabalha juntos já há algum tempo, então acho muito bacana a forma como vocês propagam as informações sobre violência política, sobre participação de maneira geral. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Então, vamos lá. Nossa proposta hoje era conversar um pouquinho sobre como denunciar. Mas antes eu pensei em, de repente, apresentar um pouquinho do nosso grupo de trabalho, o que é que vem sendo feito, até para poder ajudar quem, de repente, está vivendo alguma situação como essa, ou sendo testemunha de alguma situação como essa, a poder fazer denúncias, né? A violência política de gênero, ela se torna um tipo penal. Eu falo muito assim porque não é apenas uma questão de ser um crime, mas também é um ilícito eleitoral, né? Vai trazer várias outras consequências em outros campos, com relação à legitimidade dos mandatos, eventualmente uma cassação e tudo mais. Mas primordialmente assim é um crime. Ele foi criado em 2021. E nós estamos aí em 2024 vivendo algumas experiências de concretizar a existência desse crime como real, né? Não como real porque ele não existe, mas como real para o judiciário. A gente já está sendo testemunha de algumas condenações em 2023, agora em 2024, então a lei está pegando, né? Digamos assim, então a gente está começando a ter algum resultado. Desde 2021, com a criação do tipo penal, do 326B do Código Eleitoral. Então, são todos os atos que possam trazer algum tipo de obstáculo, atrapalhar, enfim, impedir o exercício da participação política da mulher como mandatária, ou seja, uma mulher que já exerce o mandato eletivo, já foi eleita, ou da mulher que esteja concorrendo, né, a um cargo. Então, que ela seja aí uma candidata. Então, candidatas e mandatárias, elas estão protegidas pelo tipo penal do 326B. E aí, no âmbito do Ministério Público Eleitoral, a gente criou um grupo de trabalho, que eu tenho muito carinho, muito, muito amor, né? É um grupo de trabalho xodó, que é o GT de Combate à Violência Política de Gênero. Ele é criado no final de 2021 também. Ele é um grupo permanente. Inicialmente ele foi pensado para ser só para as eleições, mas se tornou permanente. À época, o procurador-geral, vice-procurador-geral eleitoral, era o doutor Renato Brio. Logo depois já mudou para o doutor Paulo Gonet, que hoje é o Procurador-Geral da República, que foi quem ficou aí, digamos assim, grande parte do tempo como nosso, né, coordenador geral. Esse grupo ele é composto não só por membros do Ministério Público Federal, então tem gente do MP estadual, tem representantes da OAB, da Câmara, do Senado, da sociedade civil, né? A gente tem pessoas do Observatório, inclusive, que fazem parte do nosso grupo de trabalho, a Ana Cláudia Santana, a Bianca. Então, é um grupo bem diverso, bem plural, e a ideia é a gente tentar concentrar informações, né, e passar orientações de combate à violência política de gênero. Primeiro porque é um crime, é uma situação que acontece não só no âmbito eleitoral, digamos assim, mas durante todo o período pré, pós, durante a eleição.
Então, no âmbito dos partidos políticos, acontece com muita frequência. Desde que a lei ela foi criada, a gente passou a ver várias notícias, né? Mulheres que tiveram seu microfone cortado enquanto falavam em sessões legislativas, mulheres que tiveram seus corpos invadidos durante sessões legislativas também, como foi o caso, por exemplo, da Isa Pena, né, em São Paulo, mulheres ameaçadas, mulheres contestadas no exercício do seu mandato eletivo simplesmente por serem mulheres. Então, várias situações que foram aparecendo. Hoje em dia, o mundo globalizado ajuda muito nesse ponto, né? Porque a gente tem acesso às informações muito rápido. Então, vídeos, falas, conteúdos de e-mail, grupos de WhatsApp, eles ganham o mundo de maneira muito mais rápida. A gente consegue ter acesso a essa informação. E aí, no GT, como é que a gente funciona? A gente recebe muitas denúncias em caráter informal, digamos assim, por e-mail, ou a gente tem acesso à notícia pela internet, e a gente vai e provoca quem de fato tem competência para atuar naquela situação, para poder acompanhar, e a gente tem um outro xodó nosso, que é o nosso site, já vou fazer o jabá também, né, que é importante fazer o jabá, que é o site do grupo de trabalho, na página oficial do Ministério Público Federal, ou seja, da PGR, na parte eleitoral, institucional, tem a nossa página do GT, que tem um monte de material, além de ter artigos, enfim, manifestações, tem todo o trabalho que a gente fez junto aos partidos políticos, vez e vem fazendo, né? Junto aos partidos políticos, tem o trabalho feito de acompanhamento das denúncias e o que a gente tem inaugurado agora de maneira mais recente, mas com muito amor no coração, é a nossa página, o nosso dossiê, né? Digamos assim, a gente tem manifestações de caráter civil e de caráter criminal que foram adotadas em sede de violência política de gênero. Então, quem estiver pesquisando sobre o tema ou estiver advogando, atuando, enfim, se dedicando a olhar esse tema, na nossa página tem vários modelos reais que foram utilizados. A gente, claro, né, tirou o nome das partes, enfim, fez um trabalho de edição, mas dá para usar fundamentação, dá para usar mais ou menos e enfrentar todos os argumentos que vêm sendo utilizados nessa temática. Então, todas as nossas peças, todas as decisões que vêm sendo adotadas, a gente vai alimentando esse banco de dados, que é justamente para poder facilitar quem estiver pesquisando, quem estiver atuando, ter acesso a essas informações. Tá? Tem na nossa página, já feito esse jabá, então, da nossa página. Deu muito trabalho fazer, então é importante divulgar. Outro ponto que é relevante, que me permitam fazer essa distinção. A gente tem uma dificuldade não só para a galera do direito, mas para quem é de fora também, de entender o que é esse Ministério Público Eleitoral, né? Como é um crime, o crime de violência política de gênero, ele é um crime que só quem pode denunciar é o Ministério Público, né? Ele é de titularidade exclusiva do Ministério Público, mas isso não significa que o cidadão, que as pessoas, que as vítimas não possam auxiliar esse trabalho. Seja fazendo denúncias, seja inclusive atuando nos processos. A gente tem visto várias situações com a denúncia sendo feita pelo Ministério Público e a presença de assistentes de acusação, que é um trabalho bem interessante, exatamente no sentido de trazer mais material, né, mais reforço para conseguir combater a prática desse crime. Mas beleza, esse MP eleitoral, vejam só, ele é composto por Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Então, é quase um ornitorrinco, né? Ele é formado, então, por outros ramos. E aí, na prática, quase todos os crimes, eles ficam no primeiro grau. A gente fala assim, na zona eleitoral, né? Só se a pessoa tiver alguma prerrogativa de foro, eventualmente alguma situação que excepcione isso, mas, em regra geral, isso vai ficar a cargo do Ministério Público nas zonas eleitorais, que quem representa são os promotores de justiça investidos, né, que estão nessa função eleitoral. Então, eles fazem essas denúncias perante o juiz eleitoral, lá na zona. Salvo se tiver alguma situação excepcional, e aí você vai poder fazer essa denúncia no TRE, né, eventualmente por conta da prerrogativa de foro. Beleza. Essa denúncia, se o MP não se movimenta, né, digamos assim, se não tem nenhum tipo de investigação em andamento, isso não quer dizer que a parte não possa fazer nada. Né? Pelo contrário, ela pode e deve, né? Seja eventualmente entrando com uma queixa-crime, né? A gente tem no direito penal, digamos assim, a figura da ação penal privada subsidiária, ou seja, se o Ministério Público não denuncia com fundamento, pode, né, a parte provocar o judiciário e o próprio Ministério Público, né, para assumir aquela demanda.
Assim como se eventualmente acontecer algum tipo de arquivamento, declínio, enfim, qualquer tipo de atuação que a parte não concorde, ela deve ser notificada e ela tem a possibilidade de eventualmente apresentar um recurso, né, sobre aquele arquivamento, sobre aquela não atuação. Então, apesar de ser um crime de titularidade do Ministério Público exclusivo, isso não significa, repito, que as partes não possam atuar, cobrar, pressionar, né, em cima disso. Então, é um segundo ponto. Outro ponto que é importante são iniciativas como essa, de possibilitar que as pessoas identifiquem o que é violência. A gente tem uma tendência a achar que violência são atos de né, violência física, você bater em alguém, até ofender alguém, enfim. Mas existem vários outros atos. Eu acho que a gente está inaugurando esse segundo momento na violência política de gênero. A gente começou num primeiro momento tentando fazer o negócio funcionar, né? Emplacar, olha, isso é crime, isso não pode ser feito. Agora a gente está no segundo momento de começar a ampliar o que é visto como violência. Violência financeira, ou seja, violência patrimonial, o fato de você trazer empecilhos para aquela mulher fazer sua campanha ou exercer o seu mandato eletivo, né, de maneira livre de qualquer tipo de obstáculo, né, não justificado, desnecessário, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista simbólico. A gente tem também uma questão com relação à violência psicológica, né? No próprio campo das violências, de maneira geral, a violência psicológica já é difícil de você conseguir não só provar, né? Mas de fazer com que a própria vítima se veja como uma vítima. Imagina na violência política, porque o campo político ele sempre foi visto historicamente como um campo que é livre para tudo, né? Tudo tá valendo. Ah, por que que essa mulher se sensibiliza com isso? Se a discussão política é normal ofender, é normal, né? Atacar dessa forma. E aí a gente tem que se educar em outros campos, né? Assim, não é normal, né? A gente espera que uma democracia saudável ela seja uma democracia pautada com debates saudáveis. Saudáveis não do ponto de vista, não vai ter nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de provocação. Pode ter, mas uma provocação que exista, né, que tenha razoabilidade dentro do que se espera. Eu não espero, por exemplo, que as pessoas que eu vou querer eventualmente eleger ou votar elas se ofendam com caráter pessoal. Eu vou querer saber quais são os projetos que essa pessoa tem para gestar o meu município, o meu estado, o meu país, quais são os projetos políticos que aquele grupo tem. É esse o ponto, né? A gente começar a não normalizar certas coisas que não devem ser normalizadas, como esse tipo de ataque. Então, a violência de gênero ela acaba passando por aí também, né? Essa identificação desses ataques. Vou dar exemplo. A gente fica falando muito na teoria e às vezes o exemplo de repente ajuda mais. Nós temos, e aí assim, isso é informação do GT, podem ter outros casos, mas o que a gente teve de acesso no grupo de trabalho até o momento foram 3 condenações, digamos assim, em violência política de gênero. O primeiro caso, que foi o caso de Russas, né, no Ceará. O segundo caso foi o caso do Rio de Janeiro, que foi julgado, inclusive, pelo TRE do Rio de Janeiro. Foi o primeiro caso em sede de competência de TRE, a condenação. E a gente ficou sabendo ontem uma condenação que está acontecendo no TRE da Paraíba. Uma confirmação de prática de violência política de gênero na Paraíba. Tem um quarto caso agora que aconteceu no Pará, mas ainda não teve condenação. Teve só prisão, que é um ponto interessante também. Eu confesso que eu nunca imaginaria que poderia ter alguma situação de prisão preventiva. A prisão preventiva ela é muito excepcionalizada, né, no nosso ordenamento, assim, é só para situações assim, gravíssimas. E aconteceu, né, uma prisão no estado do Pará por conta da prática desse crime também. Mas beleza. O que tem em comum nesses crimes? Né? Em comum tem o ataque a pessoas, né, a mulheres, simplesmente por serem mulheres, e que isso trazia um obstáculo para o seu exercício. No caso de Russas, por exemplo, foi um ataque a 3 deputadas estaduais. É um caso interessante porque foi um ataque de um vereador, né, do mesmo partido dessas mulheres, porque geralmente fala assim, mas às vezes é um ataque de um partido contra outro, adversário político. Não era. Era todo mundo do mesmo partido. Né? E aí, por conta de uma atuação relacionada à questão de gênero, esse vereador estava sendo investigado ou havia sido denunciado, não me lembro, por crimes relacionados à questão de gênero, né, a violência de gênero. E aí essas 3 deputadas puxaram uma moção, né, uma nota de repúdio contra aquele vereador. E por conta dessa conduta,
parlamentar, partidária, natural, nota de repúdio tem o tempo todo, todo dia, em todo lugar. Elas foram atacadas no plenário da Câmara Municipal desse município, de Russas, no Ceará, e atacadas assim com palavras de baixo calão, atacando exatamente a sua integridade, não como parlamentares, que são, mas como mulheres. Esse é um ponto, assim, que é muito sensível e que traz muita discussão. O que pode, o que não pode fazer? Para mim é muito simples, né? Assim, você não atacar alguém pela sua condição de mulher. Você pode atacar a sua posição política, não concordar, criticar, mas usar da condição daquelas mulheres por serem mulheres para descredibilizar a sua atuação, né? Para retirar a validade da sua atuação, aí não tem condições. Tem um livro bem interessante, um pequeno parêntese, que Sempre Foi Sobre Nós, organizado pela Manuela Dávila, que tem relatos de várias mulheres, né, sobre violência de gênero. Manuela Dávila, ela foi candidata a prefeita, né, em Porto Alegre e sofreu muitos ataques, sempre sofreu muitos ataques, mas na última eleição que ela concorreu, ela sofreu muitos ataques, inclusive ataques que chegaram à sua filha, né, fotos da filha dela que ficaram circulando em grupos de familiares para dizer, olha, a filha da candidata tal estuda na escola X. Imagina, né, botar em risco, inclusive, a própria família da candidata. Mas esse livro que foi organizado por ela tem uma das falas, agora eu não me recordo de quem, que fala assim, de uma mandatária falando que o mais triste para ela, nesse cenário de violência política, não é só a violência em si, né? Mas o fato de que tudo que ela falar, todos os projetos, enfim, todo o seu trabalho, o seu currículo, sempre vai ser avaliado, primeiramente, por ela ser uma mulher. Então, você não analisa a credibilidade daquele conteúdo, a validade daquele projeto. Você primeiro vai bater na barreira do fato dela ser uma mulher. E somente após essa barreira que você vai avaliar, né, aquele projeto. Então, veja, a gente sempre vai estar em desvantagem em qualquer tipo de debate, né? Porque nós nunca vamos conseguir debater de igual para igual. Esse é um ponto. E a violência política, ela tenta bater nesse ponto. Então, é esse nível, né, de credibilidade que a gente tem que avaliar do que é válido e do que não é válido. O caso do Rio de Janeiro foi o caso da ex-vereadora Beni Brioli. É uma mulher trans. Eu acho que é um caso muito interessante por 2 pontos. Um é que se vocês pegarem o 326B, que é o crime que a gente está desde o início aqui falando, ele fala em violência política contra a mulher, né? No Congresso, a aprovação foi contra a mulher. Toda vez que a gente usa gênero, parece que está batendo em alguém. Meu Deus, gênero, ideologia. Mas o gênero, na verdade, é um conceito que nos permite colocar, né, nessa lógica da vítima mulher, todas as mulheres, independente, né, da questão biológica, que não deve ser levada em consideração, mas todas as mulheres que, por serem mulheres, estão sofrendo, sim, discriminação. Então, a mulher trans, obviamente, está inserida nesse contexto. Havia uma discussão sobre esse ponto, e aí a gente teve esse caso no TRE do Rio de Janeiro, onde houve a condenação de um deputado estadual, né, por atacar uma mulher trans, uma vereadora mulher trans, no exercício do seu mandato, cometendo, então, o crime de violência política, né, de gênero, não violência política contra a mulher, mas gênero como um conceito amplo, né, que supera essa questão meramente biológica. Eu acho que é um caso muito relevante para nos auxiliar nessa interpretação. Porque sempre assim, né? Poxa, é muito bacana a gente ter o crime de violência política, mas aí a gente vai, né, se esforçando para tentar ampliar esse crime para abraçar exatamente as vítimas para o qual ele se destina, né? Então a gente teve essa condenação também. Nesse caso, inclusive, essa mulher trans, veja, ela não sofreu um ataque apenas por ser mulher, mas também por ser trans. Os ataques que ela sofreu eram ataques do tipo, você é um monstro, você é uma aberração que não pode estar aqui exercendo o mandato eletivo, não tem legitimidade, que você sequer é um ser humano. Então vejam a baixeza, né? Você pega a questão dela ser uma mulher e acrescenta, né, o que a gente chama aí, né, de interseccionalidade, de acrescentar outras vias de opressão. Então, a mulher, ela já sofre uma opressão, mas a mulher trans, ela vai sofrer uma opressão 2x, a mulher trans, negra, 3x, indígena. Então, assim, são várias formas, vários marcadores que vão colocando essa pessoa como uma vítima em potencial cada vez mais grave, né, de sofrer uma violação ainda maior. O terceiro caso foi um caso que saiu ontem no TRE da Paraíba,
onde, se eu não me engano, vocês me perdoem a imprecisão, porque eu vi ontem, realmente não peguei mais dados. A gente vai até pegar esse acórdão depois para jogar no nosso banco de peças. Mas foi uma deputada que ela sofre, né, um ataque por outro parlamentar no seguinte sentido: dela ser, para ser deputada basta você usar uma boa maquiagem, você estar bem vestida, né? Você ter uma imagem como se fosse uma influencer, uma youtuber, não ofendendo quem exerce essas profissões, mas vejam que a forma como você fala, as palavras elas não podem ser interpretadas de maneira isolada, né, do contexto em que elas são ditas. Então, a forma como foi falado é uma forma que diminui ao mesmo tempo pessoas que trabalham com isso, que sejam influências, que sejam, né, personalidades da internet, mas ofende também ela, porque coloca o quê? O trabalho dela como parlamentar não vai ser um trabalho de discutir projetos, né, de aprovar agendas políticas, mas um trabalho apenas de estar ali bonita, bem maquiada e bem vestida na frente, compondo ali a Assembleia Legislativa, que é um absurdo, né? Exatamente colocando essa mulher para abaixo, quase, né, subterrâneo, o que ela tem possibilidade de apresentar como projeto. Então, foi uma outra condenação interessante, né? A quarta condenação que eu falei que não teve condenação, na verdade, foi a prisão, era um ataque de um ex-deputado, né? Não está exercendo nenhum mandato eletivo no momento, contra uma deputada, fazendo lives, contratando carro-som para circular na cidade, atacando aquela mulher, dizendo que, enfim, ela não tem legitimidade para estar ali porque ela é uma mulher adúltera, porque ela tem uma vida particular que não condiz com o que se espera de uma pessoa pública, que ela trai o marido quando vai para festas e tal. Então, vejam, você não discute política, no fim das contas. Você pega a imagem daquela pessoa e você coloca ela na frente de qualquer possibilidade de debate. Então, são exemplos que eu estou dando para vocês, mas a gente pode ampliar isso para mais, né? Como eu falei, a gente já tem um primeiro momento de reconhecimento, mas dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Que é, por exemplo, a questão financeira. Eu ainda não vi nenhum caso desse, mas eu acho que a gente tem que começar a ter atenção, especialmente agora, na porta das eleições, com a questão financeira. Você não ganha uma campanha, você não faz uma campanha sem dinheiro, né? A gente tem um direcionamento na legislação, na Constituição agora, veja só, para financiamento de candidatura de mulheres. Mas é um direcionamento muito amplo, muito geral. O que acontece? Você deixa muito aberta a possibilidade, por exemplo, de você ter mulheres que vão receber absolutamente nada para fazer sua campanha. E aí você quer que ela faça o milagre da fé, né? Porque não tem como você fazer campanha sem dinheiro. Você não tem como fazer campanha, por exemplo, se o partido não lhe direciona um espaço. Uma mulher, eventualmente, quer fazer uma reunião dentro do partido. Não tem sala para fazer essa reunião. Mas tem, não tem, já está reservada para outra pessoa. Então, vejam, são dificuldades que, quando a gente olha objetivamente, parece besteira, mas não é. Né? Não tem como fazer campanha, por exemplo, tempo de horário de propaganda gratuita. É direcionado um percentual, né, para a campanha de mulheres. Tem que ser direcionado ali no mínimo 30%. Se vocês pegarem os planos de mídia, né, de eleição e tudo mais, normalmente que horas que passa a propaganda eleitoral daquela mulher? É no horário que ninguém quase mais assiste TV aberta, né, convenhamos. Mas assim, é o horário que ninguém mais já está assistindo. É de manhã muito cedo, é fora no meio da manhã, não pega aqueles horários de pico, que quando a gente tem a TV aberta é quando a galera assiste, tipo, no horário do Jornal da Noite, no horário do Jornal da hora do almoço, que todo mundo vai parar para poder assistir. Esses horários gratuitos são horários de ouro, e é óbvio que o partido, né, em um cenário discriminatório como o nosso, não vai direcionar esse tempo de propaganda para essa mulher. Será que isso não seria uma violência também? Então, assim, eu trabalho muito na perspectiva de que esse conceito ele tem que ser mais amplo, né? E a gente tem que provocar o judiciário para começar a falar um pouco mais sobre isso. Uma outra perspectiva que eu queria compartilhar, e aí depois finalmente falar como denunciar, né? Tô só falando do tipo, mas é para poder facilitar a identificação, né, do que é violência política. Mas um outro ponto isso é uma coisa que eu faço, inclusive. Eu falo muito de violência política de gênero, mas eu tenho batido nas últimas palestras e eventos que eu participei que essa violência política ela não é só de gênero, ela também é de raça, né, de etnia, ela tem outros marcadores. E o que
me traz algum tipo de problema, e a gente está tentando resolver isso, né, do ponto de vista jurídico, é a questão da mulher negra, por exemplo, ela ter a mesma carga de possibilidade de gerar uma responsabilização por alguém que gere uma violência contra ela, que uma mulher branca, e não vai ser a mesma carga de violência, ela é uma violência qualificada, né? Ela é uma violência maior. Eu estou terminando, em algum momento eu vou terminar minha tese de doutorado, né? Todo mundo me desejando sorte aí. Mas eu comecei a levantar alguns dados que me deixaram um pouco assustadas, assim. A gente sempre comemora muito a evolução dos últimos anos, a evolução formiguinha, né? Baby steps e tal. Mas a gente comemora muito, olha, a gente aumentou o percentual de representatividade de mulheres, por exemplo, nas últimas eleições gerais para 18%, né? Na Câmara dos Deputados. Poxa, era 12% um dia desses, e está em 18%. Muito legal. Né? A gente começa a comemorar a possibilidade de termos mais mulheres, né, em espaços políticos, porque esse percentual vem crescendo. Mas o percentual de mulheres negras está caindo. Né? Veja, o grau, a chance de sucesso de uma candidata mulher branca é maior do que a chance de sucesso de uma mulher candidata negra. E isso é estatística. Né? Nas últimas eleições, por exemplo, gerais, se você comparar as eleições de 2022 com as últimas eleições gerais de 2018, a chance de participação, a taxa de sucesso da mulher branca cresceu. Show. Mas o da mulher negra caiu. E aí a gente tem que começar a se perguntar por quê. Né? Toda política afirmativa, quando ela é criada, crime de violência política, cota de gênero, cota de financiamento, tempo de propaganda, é tudo muito bom, mas são políticas que devem ser estudadas e pensadas para acabarem por não gerar um resultado ruim, eventualmente, para algum determinado grupo. E a questão da mulher negra ela ainda é mais complicada, porque a mulher negra é a maior fatia da nossa sociedade. Né? De acordo com os dados do IBGE, ela é a base da nossa pirâmide, a nossa maior composição social. E cadê essa galera? Né? Que a gente não consegue ver, que a gente, na verdade, vê uma taxa de sucesso caindo na candidatura dessas pessoas. Então, alguma coisa está errada e a gente tem que se atentar. E a violência política, você pensar isso aqui como um crime, passa por aí também. De identificar que essa mulher negra, ela é uma vítima em potencial. E ela mereceria, exatamente por ser também negra, uma atenção diferenciada, que o tipo penal não traz. Porque ele fala que a violência de gênero ou raça, como se não se somasse, né? Fosse alternativa. E aí a gente tem sugerido, na atuação do Ministério Público, né, que, a depender do caso concreto, né, com as provas e tudo mais, você some a prática do crime de violência política com outros crimes, como racismo, né? Como injúria, que agora, enfim, equiparou ao racismo. Então, você identificar no caso concreto e levar para o processo, para as palavras e o papel, a realidade fática, que é qual? Que a mulher negra, que a mulher indígena, né, que a mulher trans, ela sofre sim uma discriminação a mais, uma violência a mais. Então, eventualmente, somar, né, gerar um que a gente chama de concurso de crimes, ele vai trazer, na prática, um resultado mais efetivo. Então, minha dica, né, atenção com esses outros marcadores. Nós, mulheres, não somos um grupo homogêneo. Eu falo assim, assim como o feminismo nasceu branco, a violência política também nasceu branca. A gente está começando a se atentar, né, para outros marcadores agora. Assim como surgiu o feminismo negro, né, o feminismo LGBT, essas outras discussões, a violência está começando a ter esses outros debates agora também. E aí a gente pode fazer isso num processo. Então, eventuais provas de discriminação racial para além da questão de gênero, elas são super válidas exatamente no sentido de trazer para o processo e para eventualmente uma sanção, uma responsabilidade que seja real, efetiva, que consegue abarcar, enfim, todas as brechas, digamos assim, dessa discriminação. Agora, sim, para quem denunciar, Natália? Tu falou que quase todos os crimes ficam com o Ministério Público lá no primeiro grau, né, promotor eleitoral. Alguns vão para o Procurador Regional Eleitoral. Aí tem o MPF, MP estadual. E aí um dos grandes problemas atuais é que a gente tem 200 mil canais de denúncia. E a pessoa faz uma denúncia, ela acha que está resolvido, que ela levou aquilo para conhecimento das autoridades, mas ela não tem controle daquela denúncia, se ela chegou em quem tinha que chegar. Qual o prazo para tratamento daquela denúncia. E aí a gente vem, desde 2021, tentando fazer uma campanha no sentido de ter um canal único. Né? Que canal único é esse? A gente disponibilizou, construiu um espaço
né, no canal de denúncias do Ministério Público Federal, que é a nossa sala de atendimento do cidadão. Então, sala do cidadão, né? Ou SAC, MPF. Se você jogar no Google, vai direto lá na página. Você pode fazer essa denúncia online, não precisa apresentar. Na verdade, hoje em dia, nem tem como, né, fazer coisa física, tá quase mais difícil. Mas dá para fazer, dá para entregar também. Mas dá para fazer online, do celular. Tem aplicativo pelo site, pelo computador, onde você quiser fazer. E dá para anexar tudo, vídeo, dá para anexar foto, enfim, toda a sorte de provas, PDF, arquivo, texto, enfim. Com relação àquela denúncia, a Bianca até mandou aqui, pronto. E aí você vai encaminhar isso. Essa denúncia, ela vai ser direcionada de maneira direta para o Ministério Público Eleitoral do MPF, então para o Procurador Regional Eleitoral, e ele vai encaminhar aquilo ali. Ah, mas aí como é que eu vou saber se é competência do MPF? Não precisa, mande lá, né? Que essa denúncia ela vai ter encaminhamento. Primeiro que você vai ter um protocolo daquela denúncia, então dá para acompanhar o desenrolar daquele protocolo. E esse encaminhamento ele vai ser feito, seja para o MP estadual, seja para... A gente está com uma campanha agora que é sobre assédio eleitoral, que envolve todos os ramos do Ministério Público, né? MPT, Ministério Público do Trabalho, Militar, MPF, MP estadual. E aí, só de exemplo, porque a violência ela acaba passando, né, nessa discussão do assédio eleitoral também. Então, a gente tem cada vez mais criado rotinas dentro do Ministério Público Brasileiro de compartilhamento de provas, que é exatamente para tentar superar essa dificuldade óbvia, né, de às vezes você não conseguir identificar quem que é o ramo, né, específico. Então, a gente encaminha no MPF que esse encaminhamento ele vai ser depois, né, compartilhado, orientado para outros ramos. E, caminhando para o fim, eu falo muito, quando eu vou olhando, eu penso que eu não falei quase nada, mas eu falei pra caramba. É outra questão. Eu falei no início, né, o nosso crime de violência política de gênero ele é um crime cometido contra mandatárias, ou seja, quem já tem um mandato, e candidatas. E o resto das mulheres? Porque a mulher pré-candidata, tem uma discussão sobre a pré-candidata, né? A gente tem aí desde 2015 essa figurinha aí do pré-candidato, meio estranha no direito eleitoral, porque ele tem certos direitos, mas não tem tantas obrigações. Aí a MP falando, né? Mas tem muitos debates com relação a esse pré-candidato, mas assim, para mim, para o GT, de maneira geral, parece muito óbvio que uma mulher pré-candidata ela já sofre violência desde o início, da notícia de que ela provavelmente vai ser candidata, já está acontecendo, né, diversos tipos de ataques de violência. Então a gente insere, aí tem as discussões. Não temos nenhum caso ainda concreto, nem posição, né, da nossa Câmara com relação a isso, mas as discussões, se essa pré-candidata ela estaria inserida como vítima do crime do 326B, ou se ela vai estar inserida num outro crime, que é o crime do 359P, de pato, do Código Penal, que é o crime de violência política. Ele é um crime mais amplo, que diz que é violência política todo ato que obste, que traga algum tipo de prejuízo para o exercício de direitos políticos. Então tá bem amplo. Direitos políticos pode ser o ato de votar, de ser votado, de participar da vida política. É bem amplo mesmo. Em razão do gênero, da raça, da etnia, da procedência nacional, né? Então é um crime que foi a reforma da Lei de Segurança Nacional, foi inserido no Código Penal. E aí esse crime, minha gente, é um crime federal, né? Então, o crime de violência política é um crime federal, cuja competência de denúncia vai ser do Ministério Público Federal. Mais um reforço para dizer que, eu não sei se é o crime de violência política geral ou o crime de violência política de gênero do Código Eleitoral. Manda no canal do MPF, porque a chance de ficar lá é grande e, eventualmente, se não for, vai ser direcionado para o ramo competente, né? Mas esse crime, minha gente, como é um exercício de direitos políticos muito amplo, a mulher, por exemplo, que está atuando em campanha eleitoral para apoiar uma outra mulher, a gente teve vários casos disso, né? Mulheres que eram de determinados partidos ou determinados comitês de campanha que sofreram violência nos atos de campanha, né? Bandeirada, enfim, caminhadas e tudo mais, pelo fato de serem mulheres ou por conta da sua procedência, né? Ou questões relacionadas à raça. Esse é um crime do 359P. Né? Não vai ser o crime do 326B de violência política, porque aquela mulher não é nem mandatária, nem candidata. Ela está na vida política, trabalhando na vida política, e essa mulher tem que ser protegida também. Então, a gente tem o crime do 359P. Vejam que não teve muita discussão se esse crime ele teria absorvido o crime de violência política de gênero, mas são
situações distintas, né? E aí a gente vai ter que identificar no cada caso concreto. Mas as provas vão ser basicamente as mesmas, né? Que podem ser apresentadas no canal de denúncia. Vídeo, foto, testemunha, indicação de quem pode falar por aquele caso, né? A maior possibilidade de dados possíveis para possibilitar que haja uma investigação ampla sobre aquilo. Então, em linhas gerais, seria mais ou menos isso, né? Apresentar o canal para vocês, apresentar a nossa página também, para quem quiser saber um pouquinho mais, e falar dessa possibilidade, né? Desses dois crimes, que não precisa a pessoa saber qual vai ser o crime, mas ela levantar, sim, a maior quantidade de provas e dados possíveis para encaminhamento do Ministério Público e um acompanhamento dessa denúncia, porque, sim, o cidadão, a vítima, ela vai poder cobrar essa investigação do Ministério Público, não é só denunciar e deixar lá. Você pode sim cobrar, acompanhar, para que essa denúncia ela de fato se desenvolva, né, em atos que a gente consiga, em algum momento, não sei quando, não ter tanta violência no âmbito político como a gente tem agora. É isso. Acho que eu não tô ouvindo o teu áudio. Pronto, estava desligado o áudio mesmo. Ai, Natália, muito obrigada por todas as informações que você passou. Acredito que foi muito informativo mesmo e muito necessário. Ah, tem gente perguntando se a live fica salva, porque acabou perdendo o comecinho, e sim, ela vai ficar salva aqui, assim que terminar, a gente já salva e já coloca aqui. Então, fica à disposição para quem quiser assistir depois, ou enviar também para as pessoas com caráter informativo, tá? E eu, na verdade, só vou fazer uma questão para você, na verdade, um pedido. Com base no seu trabalho, você citou ali várias decisões que já foram positivas, né, em relação à violência política. Então, eu queria saber se, na tua opinião, as denúncias sim são efetivas, né? E também deixar talvez uma mensagem ali de incentivo para as candidatas que passem por isso realmente fazerem a denúncia por meio dos canais que você informou aqui. Então seria isso para a gente finalizar. Tá. Vamos lá. Eu sou uma pessoa muito positiva. Então, assim, quando a gente teve a criação do tipo penal, a primeira situação que aconteceu e que ganhou, né, conhecimento da mídia foi um caso que acabou sendo arquivado. Então, assim, não foi o melhor caso do mundo, né? Mas eu acho que demonstra pra gente a importância do que a gente está fazendo aqui, no GT, no Observatório, em todos os espaços que a gente ocupa, que é bater na mesma tecla, né? Quanto mais a gente repetir e mais a gente capacitar, mais fácil vai ser a sensibilização, a quebra desse ciclo de discriminação. Há algum tempo atrás, por exemplo, era muito aceitável você, com o caso da Paraíba que eu contei, né? Falar que a mulher ela tinha só que estar bonita ali no espaço político. E aí, quando a gente pega esse julgamento de ontem, alguns trechos, ainda não tem o acórdão, mas alguns trechos, você vê que já não é mais tão normal você ouvir isso. Já causa certo estranhamento, porque você já espera que aquela mulher ela tenha muito mais do que um rostinho bonito para dar, né? E isso é fruto de exercícios, né, constantes e muita política de educação. Eu dou sempre o exemplo do cigarro, né? Há muito tempo atrás, quando eu era criança, há muito tempo, era muito comum o povo sair fumando por todo lugar, né? Restaurante, lugar fechado e tudo mais. E aí, através de uma política intensa de muitos anos, a gente hoje não vê mais isso com tanta frequência, pelo menos no Brasil, né? Quando a gente viaja para fora, ainda vê muito em alguns países. Mas isso é fruto de muita insistência, muita educação. Então, eu acho que a violência política ela passa por aí. E a gente começar a ter essas decisões favoráveis dá aquele sopro de esperança, né? A fraude à cota de gênero, quando começou a surgir, era mesmo que nada. Era só, né? Pode botar essa mulher aí para fechar essa cota que não tem problema. E aí a gente vem assistindo nos últimos anos o povo perdendo o mandato, sim, né? Porque fraudou cota de gênero. Uma fraude já gerava a queda de todos aqueles candidatos. Então, é insistência, é trabalho. E a gente fez o banco de dados exatamente para poder possibilitar um compartilhamento unificado, digamos assim, né, dessas informações. Então, você, mulher,
que é candidata, ou que trabalha em campanha, ou que, enfim, acompanha a política como cidadã, saiba que para uma democracia saudável, a gente precisa de uma democracia inclusiva, participativa, e isso passa por combater a violência política. Então, as denúncias, pode dar trabalho, às vezes? Dá trabalho, dá raiva quando o negócio não dá andamento, mas a gente tem que trabalhar em cima disso exatamente para começar a ter resultados. A gente já teve resultados, a gente vai continuar tendo resultados e eu espero que tenhamos ainda mais resultados. E para aproveitar fazendo o merchan que a Bia me lembrou aqui, a gente inscreveu o projeto GT, né? No CNMP, então tá concorrendo a prêmio lá. Depois a gente pode passar o link aqui. Quem puder votar e curtir para o projeto ganhar visibilidade. A gente conseguiu em 2021, 2022, na verdade. Ou 23. Eu me fiquei meio perdida com os anos pós-pandemia, mas a gente conseguiu ganhar o prêmio República, que é um prêmio da Associação Nacional de Procuradores da República, de projeto de combate à violência de gênero. E a gente está concorrendo agora no CNMP. É um projeto muito legal, participa muita gente bacana e já deu muito resultado positivo. Então, fica aí a divulgação também. E denunciem, né? Auxiliem no máximo de coleta de provas que for necessário para possibilitar o trabalho do Ministério Público, mas também cobrem, né? Não precisa ter essa imagem de que o MP ele vai ser o único que vai resolver tudo ali, que não vai. Né? E por vezes é só a cobrança social, de fato, né, que vai efetivamente trazer algum tipo de resultado. E alguma capacitação também. Então, fica a divulgação. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É muito bom falar sobre assunto que a gente gosta, né? Então, eu fico à disposição para o que for necessário também. Natália, muito obrigada por aceitar nosso convite, por disponibilizar seu tempo aqui explicando, passando toda a informação. Muito obrigada mesmo, como eu falei, a live vai ficar salva aqui, então, para todo mundo que quiser assistir, que perdeu, e se quiser compartilhar ali com candidatos, enfim, acho que vai ser muito, muito, muito produtivo mesmo. Obrigada, Natália, um ótimo dia para você e para todo mundo que nos assistiu. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.